Olá, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma reflexão contigo, baseado no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. No capítulo 14 nós vemos Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. E depois ele pede para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o lago, atravessem o mar. E Jesus fica se despedindo das pessoas e depois ele vai orar. E a reflexão que eu quero trazer para você hoje, ela está relacionada a algo que Deus tem colocado em meu coração sobre essa passagem. Perceba que no barco estavam os discípulos. Eles estavam atravessando o mar sem Jesus, e Jesus havia mandado eles irem sem ele. E diz o Evangelho de Mateus, diz que havia um vento muito forte, um vento contrário, e estava provocando ondas altas, vamos dizer quase que uma tempestade. Então chega o quarto turno de madrugada, eles veem uma pessoa andando sobre as águas e eles se assustam. Eles se assustam e aí acham que é um fantasma. E Jesus fala: não temam, tenham bom ânimo, sou eu. E aí Pedro diz: se és tu, Senhor, então mande que eu vá até o teu encontro. E Jesus fala: vem. E Pedro então foi e começou a andar sobre as águas. Mas diz que as ondas eram muito fortes, os ventos eram muito fortes. E Pedro começa a afundar. E aí Pedro pede ajuda de Jesus. E Jesus vai lá e auxilia Pedro, tira ele da água. E ainda dá uma chamadinha de atenção: por que duvidaste, Pedro? E aí o texto diz que eles entram no barco. Então o vento acalma, as ondas acalmam. E eles começam a adorar a Jesus, dizendo que verdadeiramente eles são filhos de Deus, que ele é filho de Deus. Mas a ilustração que eu quero trazer para você hoje, ela vem num sentimento, num sonho, se eu posso dizer assim, de algumas situações que antecederam a isso. Algumas situações em que os próprios discípulos acabaram tomando, lógico, que não é o contexto bíblico, e sim apenas comportamentos que poderíamos ter dentro dessa situação. Então, dentro desse contexto, uma das possíveis situações em que eu tive, em termos de sentimento para nossa reflexão, é que existiam discípulos que estavam lá encolhidos no barco, esperando a tempestade passar, esperando as ondas fortes passarem. Estavam lá, quietinhos, isolados, sabe? Amontadinho num canto. Esse era um tipo de discípulo. O outro tipo de discípulo eram aquelas que estavam realmente batalhando no barco para que mantivesse ele sem água dentro, para que não afundasse. Estavam agindo dentro do barco para sua sobrevivência. Um outro tipo de situação, de comportamento, foi que alguns discípulos pularam o barco, no sentido contrário a Cristo. Ou seja, já que nós vamos morrer mesmo, já que aqui o negócio está complicado, então deixa eu pular esse barco que eu me viro sozinho, melhor fora do barco. E haviam alguns discípulos também que pularam em direção a Jesus, mas sem a ordem de Jesus. Veja que quando Pedro fala: se és tu, mande que eu vá, e Jesus fala: vem. Ele estava sobre uma ordem de Jesus para andar sobre as águas. Mas existe ali naquele contexto, daquilo que eu tive de sentimento e de visão sobre essa passagem, é que existiam alguns discípulos que pularam no barco em direção a Jesus, mas sem a ordem de ir em direção a Jesus. Ou seja, fizeram sem uma orientação de Deus aquilo. E, lógico, os discípulos que pularam no barco em direção a Jesus, quando Jesus deu a ordem de pular o barco. E o que eu quero deixar de reflexão para você hoje, para mim também, é: qual é o seu comportamento diante da dificuldade? Percebam que eles passaram essa dificuldade porque Jesus mandou eles irem à frente. Mas qual é o seu comportamento mediante da dificuldade? Você é aquela pessoa que vai ficar encolhida no canto, esperando o tempo passar e quem sabe com o tempo as coisas se resolvam? Você é aquela pessoa que vai tentar se manter aí viva, se eu posso dizer assim, mas tentar uma solução, ou pelo menos auxiliar na sobrevivência mediante as circunstâncias difíceis? Você é aquela
pessoa que vai pular no barco no sentido contrário e desacreditar nas possibilidades? Você é aquela que pula em direção ao alvo, mas pula sem uma ordem? Ou você é aquela pessoa que realmente espera e confia em Deus, e que quando Ele dá uma ordem você vai, independente das circunstâncias? Então pense nisso, que essa seja a nossa reflexão, como nós estamos nos comportando diante das dificuldades. Mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza: não pule do barco, não pule do barco, principalmente no sentido contrário a Deus. Não pule do barco, você não está só, você não está só. E percebam que no barco haviam apenas discípulos, ou seja, pessoas que conheciam a Cristo. Então estou falando para aqueles que conhecem a Cristo. Um abraço forte, fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.